Olá, bem-vindo ao dia 3 do nosso devocional. Se você ainda não está inscrito neste canal, se inscreve aqui, ativa as notificações para que todos os dias você receba a notificação de quando o nosso vídeo estiver no canal, o nosso vídeo do devocional diário que nós estamos fazendo por 42 dias. E este encontro de hoje é muito forte. Você está preparada para viver, para ouvir tudo que Rick Warren escreveu neste dia 3? Se não, prepare-se, pause o vídeo agora, reflita, concentre-se, feche seus olhos, se conecte com o alto para que você absorva tudo que eu vou compartilhar com você neste dia 3. E o tema dessa nossa reflexão do dia 3 é: o que dirige a sua vida? E começa com uma citação de Eclesiastes 4. Percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. Será que o que dirige a sua vida é a inveja? Reflita. E aí depois tem uma outra citação de Thomas Carlyle, que diz assim: o homem sem propósitos é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. Ou seja, é preciso propósito, direção, é preciso ter um guia para viver o que precisa viver nesta vida. É o que nós vamos tratar nesse dia 3. E aí começa. A vida de todo indivíduo é dirigida por algo. Olhando para a sua vida agora, antes de ouvir toda a reflexão acerca disso, o que tem dirigido a sua vida? Pare um pouquinho e reflita. O que tem sido a sua motivação, a sua força motriz para acordar e levantar da cama todos os dias? Pense sobre isso. Reflita e responda a esta pergunta: qual é a sua força motriz? E vamos adiante. Aqui ele diz que a maioria dos dicionários tem a definição do verbo dirigir como guiar, controlar, direcionar. É como alguém que está dirigindo um carro, batendo um prego, chutando uma bola. Naquele momento, cada ação é dirigida por alguém. E aí, qual é a sua força motriz? Você já respondeu? Você sabe a resposta? E aí ele continua: neste exato momento é possível que há alguma urgência, algum problema, alguma adversidade que você precisa colocar a sua força motriz para resolver. Tem muitas circunstâncias, tem muita coisa que nos faz agir. Tem muitas coisas que faz dirigir a nossa vida, centenas de coisas, mas tem 5 mais comuns que nós adquirimos no decorrer da nossa vida, ou coisas que foram nos ditas lá na infância, por alguém que nós admirávamos, que nós confiávamos, ou por experiências que vivemos durante toda a nossa vida até aqui. Então vamos refletir sobre essas 5 coisas que nos fazem ter uma direção, que nos fazem agir. Vamos refletir então. A primeira: muitas pessoas são dirigidas pela culpa. Olha que forte isso. Algumas pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso, ocultando a vergonha. Dirigidas pela culpa, são manipuladas pela lembrança. A lembrança de algo ruim, de algo que talvez não foram nem culpadas, mas carregam esta culpa. Pessoas que vivem carregando um peso do passado por uma ação que fez e não se perdoa. E aí carrega aqui a culpa. Pessoas que permitem que o passado controle a sua vida. Pessoas que ainda vivem por causa do que aconteceu a elas no passado e não conseguem ter controle do futuro.
não consegue ter uma perspectiva de futuro. E aí sabota o próprio sucesso. Quando Caim pecou, sua culpa afastou da presença de Deus, que disse: você será um fugitivo errante pelo mundo. Esse quadro descreve a maioria das pessoas que hoje em dia andam pela vida, vagam pela vida sem propósito. Somos produto do nosso passado, mas não precisamos ser prisioneiros dele. Por mais que hoje quem eu sou é por causa de tudo que eu vivi no meu passado, por causa das sementes que foram plantadas no meu passado, hoje eu colho os frutos. Mas o propósito de Deus, ele não é restringido ao nosso passado. Muito pelo contrário. Deus, ele tornou um assassino como Moisés um líder. Ele tornou um covarde chamado Gideão um herói corajoso. Você também pode ser transformado pela graça de Deus. Se você quiser, se você decidir se livrar da culpa que você carrega durante todo esse tempo, você pode escrever uma nova história. Você pode, a partir de hoje, começar a plantar novas sementes para colher os frutos logo, logo. A Bíblia diz: como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos. Quando você carrega uma culpa, mas você sabe o que você fez e verdadeiramente você se arrepende, o Senhor é misericordioso. Ele perdoa a sua culpa. Mas você precisa temer ao Senhor e não pecar mais. Depois vem o segundo ponto. Muitos são dirigidos pelo ressentimento e pela raiva. Muitas pessoas se apegam a mágoas, a lembranças ruins e não conseguem superá-las. E aí a dor interna, o não perdão, faz com que se torne uma pessoa amargurada. E eu digo mais, aqui também está muito claro que pessoas que têm ressentimentos, elas se calam, elas interiorizam a raiva, enquanto outras, elas se irritam e agridem outras pessoas. As pessoas que têm uma raiva dentro de si são pessoas amarguradas, pessoas infelizes, pessoas que culpam os outros pelo ódio que sente aqui dentro e não querem perdoar. Há pessoas que insistem em não perdoar. Depois, essas ações, você precisa ter consciência, elas são nocivas à sua saúde, porque a pessoa que fez mal a você, a qual você sente raiva, ódio, ela continuou a vida dela. E o que ela decidiu fazer é problema dela. E você? Você está vivendo nessa amargura? Você está vivendo nessa raiva? Nesse apontamento, nesse julgamento que está corroendo o seu coração? Liberte-se. Perdoe quem precisa perdoar. Talvez o perdão tenha que ser liberado a você mesmo, então perdoe e liberte-se. Viva o propósito de Deus na sua vida. Não fique enjaulado, engaiolada nessa raiva que não vai levar você a lugar nenhum. Muito pelo contrário, você vai estagnar, vai adoecer, vai ficar amargurada, triste e quiçá sozinha. Pense nisso. Ouça, aqueles que o magoaram no passado não poderão continuar a feri-lo, a menos que você se agarre à dor do primeiro ressentimento. O que passou, passou. Nada pode mudar o passado. Você apenas se machuca com amargura. É somente você, a pessoa mais machucada. Para seu próprio bem, aprenda com o passado e mande-o para bem longe. E a Bíblia diz: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo, que leva à morte. E muitas pessoas, por causa da raiva, do ressentimento, acabam sendo mortos-vivos, porque acabam sobrevivendo. E depois vem o terceiro ponto. Muitos são dirigidos pelo medo. Um medo
um temor que provavelmente resulta de alguma experiência traumática do passado, que impede de ser ousado, de arriscar, de acreditar, de confiar, de obedecer naquele que tudo sabe. Quem tem medo, geralmente, não corre riscos. Quem tem medo, geralmente, a oportunidade passa e não está pronto para agarrá-la. Quem tem medo, geralmente, é como um encarcerado voluntário. Acaba estando preso em um medo que não deixa viver. Não deixa viver o propósito. E a Bíblia diz: no amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo. Considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores, o medo da morte, medo do julgamento, podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado ao amor. Quem entrega a sua vida ao amor, não tem medo. Depois vem o quarto ponto. Muitos são dirigidos pelo materialismo, o desejo de ter, sem lembrar do ser. E aí acaba colocando todo o sentido da sua vida em bens materiais, que num piscar de olhos pode ser levado tudo. E aí, se você só coloca a sua energia em bens materiais, quando ele for levado, o que vai acontecer com você? O que vai acontecer com a sua vida? Pessoas que focam em bens materiais têm uma felicidade temporária. São pessoas frustradas, são pessoas infelizes, pessoas que a gente costuma ouvir, são tão pobres que só têm dinheiro. Observe, você está focando só em bens materiais? É o bem material que está dirigindo a sua vida? Reflita sobre isso, porque a verdadeira segurança não está em bens materiais. A verdadeira segurança está naquilo que ninguém pode tirar de você, que é o seu amor e a sua conexão com o Pai. Isso ninguém tira de você. A sabedoria que Ele dá, o entendimento que Ele dá, o discernimento que Ele dá, isso ninguém rouba de você. Isso vive e você leva para onde quer que você vá. Então, lembre-se, o seu relacionamento com Deus precisa estar acima do seu ter. Depois vem o quinto ponto. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Muitas pessoas hoje sobrevivem buscando a aprovação dos pais, quando na infância estavam só querendo que os pais olhassem e enxergassem que eles estavam ali. Outros pela aprovação do cônjuge, outros pela aprovação dos filhos, outros pela aprovação de outros. E aí vivem uma constante busca de agradar ao outro. Diz sim ao outro, está dizendo não a você mesma. Está agradando ao outro e desagradando você e a Deus. Então lembre-se, a chave do sucesso não é para pessoas que tentam agradar ao outro. Lembre-se que você só precisa agradar uma pessoa. Aliás, um ser, que é Deus. A riqueza, o sucesso, a fama, os prazeres mundanos, eles não vão levar você a lugar nenhum e nem vão fazer você feliz. Você pode sim ter momentos felizes, mas uma vida feliz você só tem se você se encontra, se você vive o seu propósito. Sem um propósito, a vida não passa de um movimento sem sentido, uma atividade sem direção e uma série de acontecimentos sem motivo. Sem um propósito, a vida é banal, mesquinha e inútil. O seu propósito está em Deus e Ele já escreveu o seu propósito quando escreveu você. E aí depois vem as vantagens de uma vida dirigida por propósito, que tem 5 grandes vantagens. Primeiro, conhecer o propósito de sua vida faz que ela tenha sentido. Faz com que você saiba o que você veio fazer neste mundo.
e fazer com muita honra, com muita excelência. Aqui diz: fomos feitos para alcançar algum significado na vida. Por isso, tantas pessoas recorrem a métodos questionáveis, como astrologia, psicologia, cartas, tarô, enfim, porque querem descobrir o que é e qual é o meu propósito. E lembre-se, até o final deste devocional, nós vamos descobrir qual é o seu propósito. Aqui conta a história. Um jovem na casa dos 20 anos escreveu: sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar algo que nem ao menos sei o que é. Tudo o que sei fazer é sobreviver. Se um dia eu descobrir meu propósito, aí sim começarei a viver. Um jovem de 20 anos não sabe seu propósito e ele entende que se ele não souber, ele só vai sobreviver. É o que muitas pessoas hoje fazem, sobrevivem, esquecem de viver. Sem Deus, a vida não tem propósito. Sem propósito, a vida não faz sentido. Olha que interessante. Sem um sentido, a vida não tem relevância nem esperança. Na Bíblia, diversas pessoas expressam sua falta de esperança. Veja, Isaías queixou-se: trabalhei por nada, não tenho nada para apresentar depois de uma vida inteira de trabalho duro. Jó disse: meus dias são vazios e sem esperança. Detesto a vida, não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida, não vale a pena. Veja que a maior de todas as tragédias não é a morte, mas a falta de propósito de vida. Esses homens de Deus, eles não encontraram significado, porque não estavam encontrando o propósito. E a esperança é tão essencial para a vida quanto o ar e a água que respiramos. A esperança vem do propósito. Quando nós temos esperança, temos um motivo para lutar, para acordar todos os dias e para viver o nosso propósito verdadeiramente. Dr. Bernie Siegel descobriu que podia prever qual dos pacientes com câncer apresentaria melhoras quando ele perguntava. Olha que interessante. Você quer viver até os 100 anos de idade? Aqueles que respondiam que sim, que queriam viver até 100 anos de idade, se recuperavam mais rápido. E sabe por quê? Porque eles tinham propósito. Aqueles que diziam: estou sofrendo muito, eu não vou viver até os 100 anos, eu vou morrer antes. É porque eles não tinham um propósito de vida. Hoje, existem pessoas que dizem assim: eu só tô pela minha aposentadoria. Eu quero me aposentar, depois eu posso morrer. Olha só, será que o propósito de vida é só esse? Será que o propósito de vida acaba aí? Reflita sobre isso. Deus diz a nós: sei os planos que tenho para vocês, planos para o bem, não para lhes causar aflição. Eu lhes darei esperança e um futuro promissor. Deus só quer que nós tenhamos uma vida e vida em abundância. E a Bíblia ainda diz: Deus é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Quando você sabe, quando você entende a que veio, Ele surpreende você, porque Ele sabe exatamente o seu anseio, o seu desejo, o desejo do seu coração. E Ele entrega muito mais do que você pede se você tem esperança. O segundo, conhecer seu propósito simplifica a vida. A vida fica mais simples, a vida fica mais leve, porque o nosso propósito define aquilo que a gente escolhe fazer e aquilo que a gente escolhe não fazer. O propósito é o padrão pelo qual você avalia as suas ações, você decide que ações e que escolhas tomar. Sem um propósito claro, você fica como uma casa sem alicerce, fica sem chão, fica sem uma estrutura firme. E a tendência é tomar decisões com base em emoções mundanas, com aquilo que você está sentindo no momento, sem saber o porquê está tomando aquela ação e aquela atitude.
Seu tempo é suficiente apenas para fazer a vontade de Deus. Se não consegue realizá-lo por completo, significa que está tentando fazer mais do que Deus pretende que você fizesse. Ou possivelmente está assistindo a muita tela de celular, vendo muitos vídeos que não agregam a você. Uma vida dirigida por um propósito conduz você a um estilo de vida simples e uma agenda mais saudável. A Bíblia diz: a vida presunçosa e cheia de pompa é uma vida vazia, mas a vida simples e sincera é uma vida plena. Para que você tenha a vida plena, você deve ouvir o Espírito Santo e entender o que Deus quer de você, para você realmente viver o seu propósito, porque você vai construindo a sua essência, você vai construindo o seu legado através de ações simples, até você chegar na sua vida plena, que é o que Deus quer para nós. Isso também leva à paz de espírito. E aí a palavra diz assim: Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Quem confia, quem coloca o pé, o Senhor coloca o chão. E essas pessoas prosperam. Essas pessoas têm vida plena. E aí tem um terceiro ponto. Conhecer seu propósito ajuda a estabelecer prioridades. Muitas vezes nós acabamos colocando nossas energias e nossos esforços em coisas que não são prioridades. Esquecemos de fazer o que é prioridade. Muitas vezes nem sabemos o que é prioridade para nós, porque não temos clareza do nosso propósito. E aí você precisa se lembrar que as distrações fazem com que você tire o foco do seu propósito. As distrações fazem com que você não dê importância ao que realmente é importante. E Henry David Thoreau observou que as pessoas vivem num desespero silencioso, e hoje ele descreve como uma distração sem objetivos. Às vezes, as pessoas ficam horas e horas rolando o celular sem assistir nada que agregue. Isso é uma distração sem objetivo. Quando você pega o seu celular para ouvir um devocional, para ouvir uma palavra, para colocar um louvor, para assistir a uma aula, algo que agrega a você, algo que traz você ao seu propósito, você está mesmo usando o seu tempo, colocando prioridades. E ainda, sem um propósito definido, você estará sem rumo, você não saberá para onde você vai. Você não vai ter um emprego que vai fazer você feliz, o seu relacionamento, uma igreja que vai fazer você feliz. E aí aquelas pessoas ficam pulando de galho em galho, sem saber para onde vão e sentem-se perdidas. E muitas vezes acabam não tomando a decisão certa, por falta de propósito, por falta de clareza, por falta de prioridades na vida. E a Bíblia diz: não se descuidem, tentem entender o que o Senhor quer de vocês. Fiquem atentos, vigiai, porque o Senhor mostra o que Ele quer de nós. Ainda o apóstolo Paulo, por exemplo, que difundiu o cristianismo no Império Romano praticamente sozinho, disse assim, que o seu segredo era uma vida direcionada. E ele disse: estou concentrando minhas energias unicamente nisso. Esquecer o que já passou e avançar para o que está à minha frente. Esquecer o passado, porque Paulo foi um pecador. Então, esquecer o que passou e daqui para frente escrever uma nova história, sabendo o que Deus quer para você. Dessa forma, você sabe que os interessados em tudo que Deus tem para nós devem manter focado no alvo. Você precisa estar focado no alvo. O alvo é Deus. É Ele que sabe o seu propósito. É Ele que faz com que você tome a decisão certa todos os dias. E aí tem mais um item. Conhecer seu propósito traz motivação. Quando você tem um propósito claro, você tem motivação para viver, para olhar para as adversidades e encontrar sabedoria, encontrar aprendizado naquilo. George Bernard Shaw, ele escreve assim: esta é a verdadeira alegria da vida, ser usado para um propósito, reconhecido por você mesmo como grandioso, ser uma força da natureza, em vez de um amontoado inconsciente e egoísta de ressentimentos e lamentações, sempre reclamando que o mundo
não se esforça para torná-lo feliz. Pegue a responsabilidade para você. Assuma o leme do seu barco, seja protagonista da sua vida e encontre verdadeiramente o propósito. Conhecer seu propósito irá prepará-lo para a eternidade. A nossa vida aqui é uma passagem. O que nós decidimos e escolhemos fazer é o que nos prepara para a eternidade. E aqui o autor diz que muitas pessoas tentam criar um legado, mas muitas vezes esse legado pode ser esquecido quando elas partirem. Mas o que você faz usando o seu propósito vai ser lembrado pela eternidade. É para lá que nós vamos. E é lá que quando nós chegarmos, Deus vai fazer duas perguntas. A Bíblia diz: lembre-se, cada um de nós comparecerá diante do tribunal de Deus. Sim, cada um de nós terá de prestar contas de si mesmo a Deus, ou seja, das suas ações, das suas escolhas. Não é o outro que vai prestar conta. Não confie que o outro está fazendo oração por você e você não precisa orar, você precisa. Não confie que o outro está sendo generoso e você não precisa ser, você precisa. A comida que o outro come não sustenta você. Então, a oração e a ação que você toma corresponde a você unicamente. E você vai responder por isso quando Deus chamar você e perguntar. A primeira pergunta é: o que você fez com meu filho, Jesus Cristo? Deus não irá perguntar sobre sua formação religiosa ou uma visão doutrinária. O único ponto importante será: você aceitou o que Jesus fez por você? Aprendeu a amá-lo e a confiar nele? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a segunda pergunta é: o que você fez com o que eu lhe dei? Isto é, o que você fez com sua vida, com os seus talentos, com as suas dádivas, com as oportunidades, com as energias, com os relacionamentos, com os recursos, com tudo que eu dei a você, o que você fez? E aí, tudo que Deus deu a você, o que Ele dá a você hoje, o que você tem feito? E essas duas perguntas, Deus vai perguntar para nós. E o que nós vamos responder? Aqui o autor fala que até o final deste devocional, nós vamos saber a resposta. E nós vamos saber a resposta certa. Reflita sobre isso. Se Deus perguntar isso a você, o que você fez com Jesus Cristo, meu filho? E o que você tem feito com o que eu dei a você? O que você responderia? Qual seria a sua resposta hoje se Deus chegasse à sua frente e perguntasse? É forte, né? Responda, reflita. E agora vamos para o tema de reflexão. Viver com propósito é o caminho para a paz. Esta é a reflexão de hoje. E o versículo para memorizar é de Isaías 26:3, que diz assim: Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Uau! Vamos confiar no Senhor, porque só Ele e nele é que nós podemos verdadeiramente ter esperança e confiar, porque Ele não nos abandona e não nos decepciona. E a pergunta para meditar é: na opinião da minha família e de meus amigos, o que dirige a minha vida? Se você perguntar para quem vive com você, do seu próximo mais próximo, se você perguntar o que dirige a minha vida, o que eles responderão? Ou pode até perguntar mesmo. Pergunte, se você tem um bom relacionamento, pergunte, na sua opinião, o que você acha que dirige a minha vida? E depois, o que você deseja que realmente dirija a sua vida? Reflita sobre isso. Pode escrever aqui embaixo nos comentários o que dirige a sua vida e o que você quer que realmente dirija a sua vida. Compartilhe comigo o seu aprendizado deste capítulo de hoje, que realmente é profundo e forte. E eu espero você amanhã, no dia 4, para mais um dia de aprendizado, de reflexão e de conexão com o nosso Pai, que é nele que nós devemos depositar a nossa esperança e a nossa confiança. Até amanhã.